pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e a aula de hoje é sobre áreas da pirâmide. Mas antes de falar das áreas da pirâmide, eu vou falar de um elemento bastante importante que é a apótema. A apótema da pirâmide é a altura do triângulo que forma a face lateral da pirâmide representada. Nós representamos sempre por G. Também representamos por M a apótema da base. Então, temos aqui uma pirâmide, tá bom? A altura da pirâmide, o vértice, a distância do centro da figura, no caso do quadrado, até a aresta lateral. E a altura aqui, ó, da face é justamente a apótema. Então, a apótema nada mais é do que esse segmentozinho, ó, que é a altura de uma face da pirâmide. Já a apótema da base, ela vai ser a distância do centro do polígono, se for um quadrado, do centro do quadrado até a sua aresta. Então, a gente representa por M. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com apótema, nós trabalhamos com o teorema de Pitágoras. Quem não lembra do teorema de Pitágoras, ele é representado por... Nós temos aqui a hipotenusa, os catetos, e o teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Então, a maioria das questões que envolvem a altura da pirâmide, a apótema ou a apótema da base, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Como eu representei aqui, ó. Então, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, onde G será a apótema da pirâmide, H a altura da pirâmide e o M a apótema da base. A primeira área que eu vou falar é a área da base. A área da base, ela não tem uma fórmula específica, porque ela vai depender de que polígono essa pirâmide tiver. Se o polígono for um quadrado, como esse exemplo aqui, então nós calcularemos a área da base como L ao quadrado, que seria a área de um quadrado. Se a área da base for necessário calcular pelo hexágono, então nós calcularemos a área de um hexágono. Se for a base um triângulo, a área de um triângulo e assim sucessivamente. Agora eu vou fazer um exemplo que envolve justamente a área da base de uma pirâmide. Então, vejam só. Uma pirâmide quadrangular regular de 13 centímetros de altura tem aresta lateral medindo 15 centímetros. A área da base dessa pirâmide em centímetros quadrados é. Então, vejam só no esqueminha aqui a seguir. Essa altura aqui é a altura da pirâmide, que vai medir 13. Já essa aresta aqui, ó, é a aresta lateral, ela mede 15. Novamente, como eu falei a vocês, né, quando eu envolvia questões de altura ou apótema, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, porque aqui tem um triângulo retângulo. No entanto, essa distância aqui, ó, não é a apótema da base, porque a apótema da base, ela vai do centro até uma aresta. E aqui está indo do centro até o vértice. Então, isso aqui é metade da diagonal do quadrado. Então, como a diagonal do quadrado é calculado por L raiz de 2, como eu tenho a metade, então vai ser L raiz de 2 sobre 2, ok? Bom, agora nós poderemos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que no caso aqui é 13 e o L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 13 ao quadrado é 169. L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, nós vamos elevar cada elemento desse ao quadrado. Então, L ao quadrado é L ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, porque vai dar 4. Raiz de 4 é 2. E o denominador, que é 2 ao quadrado, vai ser 4. Então, ó, subtraindo esse membro aqui, ó, 225 por 169, e simplificando aqui por 2, nós teremos aqui L ao quadrado sobre 2. 225 menos 169, vamos subir a seta, vai ser igual a 56. Então, nós temos L ao quadrado sobre 2. Agora, eu vou fazer o produto do meio pelos extremos.
L ao quadrado igual a 56 vezes 2, 112. Pessoal, nessa questão é bastante importante que vocês observem que ele quer saber a área da base. E a base dessa pirâmide é um quadrado. E a área da base, que é a área do quadrado, é calculado por L ao quadrado. Então, aqui eu não preciso extrair a raiz quadrada desse lado. Isso aqui já nos deu a resposta da questão, que é a área do quadrado. Então, a resposta é letra E, ok? Próxima área é a área lateral. A área lateral da pirâmide é calculada pela união das áreas de todas as faces laterais da pirâmide. Como as faces laterais são triângulos, então vocês vão calcular a área de um triângulo e depois multiplicar pela quantidade de lados que essas faces tiverem, porque pode ser que seja uma pirâmide hexagonal, então multiplica por 6. Se for uma pirâmide quadrangular, multiplica por 4 e assim sucessivamente. Esse exemplo aqui seria de uma pirâmide quadrangular. Então, a área da face seria justamente isso, ó. Vocês calculam essa área, que é a área de uma única face, de um triângulo, e depois multiplica pela quantidade de lados que tiver esse polígono. Agora, eu vou resolver mais uma questão sobre a área, tudo bem? Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular, de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Significa que cada lote eu vou cobrir 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, quebradas e emendadas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é. Então, nós vamos ter aqui, já ficou o gabarito, né, aparecendo aí 90, mas não tem problema, eu vou calcular. Essa pirâmide, tá bom? Que seria esse esquemazinho. E ele fala o seguinte, que nós temos o lado da base medindo 8. Então, isso aqui, ó, isso sim é a apótema da pirâmide, porque é a distância do centro a uma aresta. Então, como o lado da base mede 8, aqui no caso do quadrado, a apótema vai medir 4. No caso, 4 metros. A altura da pirâmide vai medir 3, tá certo? Então, 3 metros. E nós teremos agora a apótema da pirâmide. Ó, que seria essa altura aqui, ó. Por que eu preciso dessa altura? Porque eu quero saber a área total do telhado, então eu preciso achar a área de uma face. Bom, pessoal, para quem estudou o Teorema de Pitágoras, vai conhecer um tipo de triângulo bem famoso e que ele aparece na maioria das questões de vestibular, do Enem e assim por diante. É o triângulo pitagórico ou triângulo 3, 4, 5. O triângulo 3, 4, 5 é um triângulo em que os catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa vai medir 5. Então, aqui, ó, 5 metros. Aí, vocês vão me perguntar, e se eu não lembrar que é um triângulo pitagórico? Bom, aí a gente vai calcular o Teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, G ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. G ao quadrado vai ser igual a 25. Então, G vai ser igual a raiz de 25. G é igual a 5 metros. Exatamente como eu falei para vocês. Então, se vocês conhecerem esse triângulo pitagórico, é bem mais prático e rápido de resolver uma questão do que vocês precisarem fazer justamente esse processo do Teorema de Pitágoras. Bom, agora eu vou calcular a área lateral, tá bom? Então, eu vou calcular primeiro a área de uma face. Vou chamar aqui AF. Como aqui é um triângulo, a área de um triângulo vai ser... deixa eu apagar aqui. Base vezes altura dividido por 2. Então, vejam, a área da face vai ser 8, porque essa base aqui, ó, mede 8, vezes a altura, que seria a apótema da pirâmide, tudo isso dividido por 2.
Então, nós teremos aqui 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20 metros quadrados. No entanto, nós temos aqui 4 faces, porque a base é um quadrado. Então, eu vou multiplicar essa área aqui por 4. Então, a área lateral vai ser igual a 80 metros quadrados. Mas vejam bem, na questão, ele fala que ainda tem 10 lotes de telhas para serem desperdiçadas. Como cada metro quadrado é um lote de telha, então nós teríamos 80 lotes mais os 10 de desperdício. Que a resposta final vai ser justamente esse 90 que a gente apresentou no início da questão. Tudo bem? Bom, pessoal, essa seria a área lateral, de uma questão que envolve a área lateral. Agora, a última área que a gente vai falar é sobre a área total. E a área total nada mais é do que a soma de a área da base com a soma da área lateral, que é representada por essa figurinha aqui, ó. Por exemplo, esse quadrado. Então, nós temos a área da base e a área lateral. Então, nós podemos dizer que a área total de uma pirâmide vai ser a área da base, que depende de que polígono vai ter, mais a quantidade de lados que a base tiver, vezes a área de uma face. Ou, simplesmente, a área da base mais a área lateral. Ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau!